que o senhor já escreveu um livro sobre. Eu queria saber qual a importância, qual essa trajetória dos carmelitas na cidade de Mogi das Cruzes. Os carmelitas foi o primeiro grupo religioso que se solidificou em Mogi das Cruzes. Isso é muito importante porque naquele período a colonização ela era feita, de um lado pelos bandeirantes, pessoas que saíam da vila de São Paulo e iam até o interior à caça dos indígenas e traçando, né, um roteiro, normalmente através dos rios, no caso específico pelo rio Tietê. E de outro lado, os religiosos que chegavam, principalmente no sentido do aldeamento dos indígenas. Então, era uma espécie de uma colonização e, ao mesmo tempo, exploração dos portugueses, religiosos ou não, com relação às populações locais. Representa a matrização da nossa cidade. Isso, meados de, o senhor tem mais ou menos... Isso foi no começo do século XVII. Certo. Tá? A data mesmo é por volta de 1611, bem no comecinho do século XVII. Os carmelitas devem ter chegado por aqui por volta de 1630, 1640. Portanto, representaram já os primeiros povoadores no levantamento do convento do Carmo. Falando nesse convento, professor, uma das coisas que originaram, falando sobre o Casarão do Carmo agora, eu queria saber qual foi a sua experiência acompanhando o Casarão do Carmo, ele se tornar patrimônio histórico. Como foi essa trajetória? Conversando com uma das colegas de vocês, eu perguntei para ela por que ela, mesmo aluna, escolheu esse tema. E ela falou que era pela vivência dela, porque quando criança ela ia ali assistir teatrinhos e outras coisas. Pois bem, o grande patrimônio de qualquer arquitetura é na medida em que caia nesse tipo de vivência. Evidentemente que nós não aproveitamos devidamente esse patrimônio que nós temos aqui, esse casario, que pouco a pouco, infelizmente, está sendo destruído. Mas eu poderia dizer para vocês que esse casario representa uma fotografia social da época em que ela foi erguida. Ou, de outras palavras, as paredes falam. Então, na medida em que você entra dentro desse conjunto, você recebe uma série de mensagens, como eram os quartos, o que os quartos representavam, Verdade. as salas de visita com o seu lado comunitário, por que a cozinha estava normalmente ao final desse casario, por que as higienes, muitas vezes, naquele período, final do século XIX, comecinho do século XX, era feita fora de casa. Agora, isso representou a alma dos nossos avós. Então, hoje, esse casario, ele tem que estabelecer um diálogo com os jovens. Infelizmente, isso não está acontecendo por carências de políticas públicas adequadas. Puxando desse proposto, professor, o senhor acha que o Casarão ele tem um poder de disseminação da cultura para Mogi e o Alto Tietê por inteiro? Porque ainda agora estava dando uma aula a respeito de arte e estética e nós tivemos falando nessa palavra ânima, daquilo que anima, daquilo que te traz energia. A palavra ânima, ela vem de uma outra palavra, que é uma palavra latina, quer dizer alma. A cultura nada mais é do que essa espiritualidade e, ao mesmo tempo, este sentido de análise que as artes podem dar como valorização da vida de qualquer tipo de pessoa. Então, a gente não pode descrever Mogi tão somente pelos números, pela matemática, pelo lado racional. Você pode descrever Mogi
através da sua história, desse poder simbólico que você tem de retratar, através da arquitetura, da Casarão do Carmo, a vida das pessoas, como é que foi ao longo do tempo. Até que ponto o senhor acha que é tão importante quanto o casarão para Mogi das Cruzes? Para Mogi das Cruzes. Eu vou te dar um exemplo que não é de Mogi, mas retrata muito bem a importância. Tá? Logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, a cidade de Varsóvia, na Polônia, estava inteiramente destruída. Não sobrou pedra sobre pedra. Na reconstrução da cidade, eles chamaram os mais velhos para que pudessem descrever rua a rua, casa a casa, como era essa composição, sendo que arquitetos e desenhistas estavam ali. Eles levantaram a cidade o mais próximo possível daquilo que foi. Por quê? Não é exatamente porque as pessoas são boazinhas, não. Porque isto ia ser um fato de saúde pública. Na medida em que as pessoas tivessem restabelecida uma maneira de ser. Porque se você não, se for destruído esse patrimônio dentro de você, você vai para o hospital. Então, tendo Correto. essa arquitetura conservada, é como se você dissesse para os outros, eu respeito a mim próprio. E falando sobre a bagagem cultural, o senhor acha que até que ponto o casarão, esse fato Hoje, culturístico hoje contribui tá até que sendo, ponto? Mas hoje, em face das nossas políticas públicas, sejam tão carentes, isso está sendo muito menosprezado. Até porque o casarão é único e exclusivamente patrimônio da prefeitura. Se quiser... Não, é nesse sentido, por exemplo, que eu estou dizendo, que mesmo que o casarão em si esteja razoavelmente preservado, lá hoje em dia é uma entidade burocrática. Ela não dialoga com o jovem que está ali. Ali não se fazem exposições, ali não se fazem as amostras, ali tem muito poucas coisas relacionadas a palestras. Há uma certa carência. Então, o casarão ele fica frio, embora suas paredes possam falar. Agora, se ali está razoavelmente conservado, se você pegar em torno, já foi tudo destruído. Então, é nesse sentido que eu falo para você que nós teríamos que preservar a nossa memória, porque sem memória nós somos gado. Correto. Professor, muito obrigado. Obrigado a você. Eu queria agradecer ao senhor e a todos que estão nos assistindo e queria convidar o senhor para o mês de novembro assistir, prestigiar o Grupo Em Suma, assistindo a nossa banca. Tá bom. Conto com a presença do senhor. Tá bom. Muito obrigado.